O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora, tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início do ensinar de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho a cada um de vocês presente na celebração. Também acolho aqueles que nos acompanham de casa, por meio de nosso canal no YouTube, Voz do Amarante. Hoje, depois do café da manhã, me dirigi ao oratório que fica na casa paroquial e iniciei minhas orações. E uma das orações é a chamada de ofício de leituras. E lá hoje estava um trecho da homilia de São João Paulo II, por ocasião da dedicação da Basílica de Aparecida, em 1980. E um trecho do texto dizia assim: "Ao confessar-se serva e ao pronunciar o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério do Cristo Redentor, Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência." As coisas não se deram na vida de Maria sem que ela dissesse o sim, sem que ela tivesse uma cooperação livre e ativa. E a sua cooperação livre e ativa passou pela obediência à vontade do Pai. E daí escolhi o tema para a reflexão de hoje: a obediência de Maria a Deus e a nossa constante desobediência. Depois de ter definido o tema, fui então buscar alguns livros para ver o que falava sobre o assunto. Encontrei um que fazia menção a uma pintura e dizia assim o texto: "Um pintor da ordem de São Domingos de Gusmão representou em uma tela certos bispos pacificamente adormecidos,
com o báculo pastoral a cair-lhes das mãos, representando a falta de autoridade sobre os seus súditos. Ao lado dessa cena também um pai de família é nitidamente coagido por gestos esbaforidos de um filho. Uma mulher se desvanece do marido e um redil de ovelhas se dispersa do pastor em direção a uma alcateia de lobos. No pano de fundo do quadro, há uma paisagem caótica e escura, como se o mundo estivesse sem ordem e anarquicamente governado pela desobediência. Percebi que estava no caminho certo para elaborar a homilia de hoje e continuei a minha busca nos livros. Me detive em 2 meditações sobre a obediência do livro Virtudes de Nossa Senhora, que dizia: da soberba brota a rebeldia e a desobediência, da humildade a obediência. Cita São Paulo sobre Jesus e Maria: humilhou-se e fez-se obediente. O mesmo autor destacava vários frutos da obediência: o descanso e a segurança, a paz de alma e a paz de coração, semelhança de alma com Jesus e a Virgem Maria, espírito de sacrifício, purificação de nossas intenções, crescimento do mérito e valor de nossos atos, crescimento de todas as virtudes, armas ofensivas e defensivas contra nossos inimigos espirituais, experimentar abundantemente a providência de Deus. Todos esses frutos de uma atitude de obediência para com Deus. No entanto, é sabido a grande dificuldade de obedecer. Os pais pedem obediência aos filhos, mas eles próprios não obedecem a Deus. E todos nós, com nossas realidades de autoridade sobre nós, temos nossas dificuldades e não são poucas. Também na vida religiosa, também temos dificuldade em obedecer. Por vezes, se sente até a repugnância à ordem recebida. Tamanha nossa dificuldade. Jesus sente no Getsêmani, perante a necessidade de obedecer, oferecendo sua vida de modo tão sofrido e tão violento, essa mesma dificuldade. Mas por fim, ele se reclina à vontade do Pai. E essa dificuldade, ela é humana. Nós não somos uma máquina, não somos indiferentes. Então, de alguma forma, é humano a dificuldade em obedecer. Mas a dificuldade que sentimos na obediência não desvaloriza o nosso ato de obedecer. O fato de sentirmos dificuldade antes torna a nossa obediência ainda mais grandiosa, ainda mais meritória. Quanto mais difícil a obediência, quanto mais esforço faço por obedecer a Deus e aos meus superiores, mais mérito possui a minha ação. Podemos até ter dúvidas sobre o ato de obedecer ou o objeto da obediência. Maria teve dúvida quando o anjo lhe anuncia a vontade de Deus e ela
tendo dúvida, diz: como se dará isso? A dúvida não é um empecilho à obediência. Por vezes, a dúvida expressa o desejo sincero de querer obedecer. E Maria logo o anjo revela como se dará, ela responde de forma imediata e sem questionamento e sem titubear: faça-se. Busquei ainda algumas palavras de meu querido Santo Antônio. E ele dizia: se não souberes obedecer, também não poderás enxergar. Se não quiseres escutar, permanecerás cego. Como que a obediência a Deus e aqueles que o representam abrevia, facilita o caminho, torna mais claro o caminho para onde devemos percorrer. E ainda escutei também São Francisco de Sales dizendo: nunca se perde um obediente. Alguém que obedece a Deus nunca se perde. E para concluir, a quem devemos obedecer? Claro, a Deus. E obedecemos a Deus lendo, meditando e entendendo a Sagrada Escritura. Obedecemos a Deus escutando a voz do magistério da igreja, responsável por interpretar e explicar a Sagrada Escritura para nós. Ainda obedecemos o nosso Papa, hoje é o Papa Francisco, daqui a alguns anos será outro Papa. Foi Papa Bento, era Papa João Paulo II. E obedecemos ao Papa, quem quer que ele seja. De modo particular, na diocese, há um bispo, um apóstolo, ao qual devemos obedecer porque é o nosso pastor. E cada paróquia, o bispo, então, delega um padre para ser o seu representante. Mas ainda temos a obrigação da obediência no nosso ambiente de trabalho. Temos a obediência no ambiente familiar. De modo que a obediência é um tema válido no meio religioso e é um tema válido e importante no meio secular. A Lumen Gentium fala sobre o bispo, Lumen Gentium, capítulo número 25, até porque em tempos de meios de comunicação, por vezes gera-se confusão em que voz escutar. E diz a Lumen Gentium: cada fiel deve aceitar o juízo que o seu bispo dá em nome de Cristo, nas coisas de fé e moral, e aderir a ele com religioso respeito. O sim de Jesus ao Pai nos salvou. O sim da Virgem Maria cooperou decididamente para a nossa salvação. E o nosso sim, o teu sim e o meu sim, certamente pode edificar a igreja, além de conquistar para nós um lugarzinho no céu. Que a Mãe Aparecida nos auxilie a sermos sempre dóceis a Deus, dóceis à igreja, como ela foi à vontade do Pai. Assim seja.